há algo cruzando nosso sistema solar. Algo que não deveria estar aqui. Ele surge silencioso, veloz, trazendo uma assinatura química que não combina com nada conhecido. Alguns dizem ser apenas um cometa exótico. Outros enxergam um enigma muito maior. E se esse visitante for, na verdade, um transmissor carregando sinais de um lugar que não conseguimos imaginar? Hoje, vamos explorar a intrigante hipótese de que o 3I/Atlas pode estar enviando transmissões. O Atlas não chegou com anúncio, nem com tempo para preparativos. Ele simplesmente apareceu, rasgando as planilhas dos astrônomos com sua velocidade absurda e uma trajetória impossível de encaixar nos modelos conhecidos. Quando os primeiros cálculos foram feitos, a conclusão foi imediata. Isso não nasceu aqui. Mas o que mais intriga não é apenas a sua origem distante. É a sensação de que ele não se comporta como os visitantes gelados que estamos acostumados a ver. Normalmente, um cometa dá sinais previsíveis. Sua órbita faz sentido, sua atividade segue um padrão. O Atlas não. Ele parece carregar uma assinatura própria, quase como se fosse uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça do nosso sistema solar. Pense assim: encontrar esse objeto foi como ouvir um som estranho no meio de uma música conhecida. A melodia está lá, mas de repente surge uma nota que não deveria existir. É nesse detalhe fora do lugar que os cientistas começaram a perceber que talvez o Atlas esconda muito mais do que aparenta. E essa primeira impressão de algo que veio de longe, mas que não joga pelas mesmas regras, é o que abre caminho para as perguntas mais ousadas. O que, afinal, ele realmente é? Quando os instrumentos do telescópio James Webb apontaram para o Atlas, o que apareceu nos dados deixou os cientistas desconcertados. Normalmente, um cometa é quase como uma receita repetida: gelo de água, um pouco de poeira, alguns gases que evaporam ao se aproximar do Sol. É simples, previsível, familiar. Mas o Atlas quebrou essa lógica. Ele mostrou ter 8 vezes mais dióxido de carbono do que água. É como abrir um livro esperando encontrar letras e, de repente, as páginas estarem cheias de símbolos indecifráveis. Esse excesso de CO2 não é apenas uma curiosidade. Ele sugere que o Atlas pode ter se formado em condições completamente diferentes de tudo que conhecemos. É como se trouxesse um DNA químico próprio, uma identidade que não combina com os cometas daqui. E isso levanta uma questão intrigante. Será que ele está apenas revelando o lugar distante de onde veio, ou estaria carregando uma espécie de mensagem gravada em sua própria composição? Se a química do Atlas já surpreende, a sua idade o transforma em algo ainda mais enigmático. As estimativas sugerem que ele pode ter cerca de 7 bilhões de anos. Isso significa que o Atlas existia antes mesmo do nosso sistema solar nascer. Enquanto o Sol ainda era apenas uma nuvem de gás e poeira se juntando lentamente, o Atlas já vagava pelo espaço. Ele não apenas sobreviveu a esse tempo todo, ele carrega em si a memória de eras que jamais poderíamos testemunhar. Imagine segurar em mãos um fóssil tão antigo que antecede a própria história da Terra. É isso que o Atlas representa, um viajante que guarda lembranças de um universo primitivo. E se cada pedaço de gelo e gás em sua estrutura for na verdade uma página dessa história, talvez ele seja uma cápsula do tempo, oferecendo pistas de um passado que acreditávamos inacessível. Mas aqui surge a pergunta inevitável: o que exatamente esse visitante está tentando nos mostrar? Se a química do Atlas já parecia estranha, o seu comportamento só aumentou as dúvidas. Cometas comuns só começam a acordar quando chegam perto do Sol, liberando gases e poeira em espetáculos de caudas brilhantes. Mas o Atlas se mostrou ativo em regiões muito distantes, onde deveria estar praticamente congelado, quieto,
adormecido. E não foi só isso. Sua coma, a nuvem difusa que envolve o núcleo, mudou de cor conforme se aproximava. Para alguns, isso pode ser apenas química interagindo com a radiação solar. Para outros, há algo mais. As mudanças não eram caóticas, pareciam seguir ritmos, como se houvesse um padrão escondido por trás da dança das cores. Imagine olhar para um farol à distância. Ele pisca, apaga, acende de novo. Se você não souber o código, parece apenas uma luz piscando ao acaso. Mas se houver uma lógica escondida, então talvez não seja apenas luz, e sim uma mensagem esperando para ser entendida. Chegamos à parte mais ousada de toda essa história. As características do 3I Atlas levantaram uma hipótese que, em outro tempo, soaria como pura ficção científica. E se ele não for apenas um cometa? Pense nisso. Um objeto vindo de fora do nosso sistema solar, com uma composição química que não se parece com nada que conhecemos, ativo em lugares onde deveria estar adormecido e mudando de cor de forma quase ritmada. Para alguns cientistas, isso pode ser explicado por processos naturais extremos, mas para outros, há espaço para uma interpretação muito mais instigante. O Atlas poderia estar emitindo sinais. A ideia não é de que ele seja uma nave, como alguns imaginaram com o Oumuamua, mas que talvez funcione como um transmissor natural ou até intencional. Sua química incomum poderia carregar informações, quase como se cada molécula fosse parte de um código. E as variações de brilho e tonalidade que já observamos poderiam ser lidas como pulsos, semelhantes a um telégrafo interestelar, repetindo padrões que ainda não sabemos decifrar. Além disso, há a possibilidade de emissões invisíveis aos nossos olhos, ondas de rádio, infravermelho, até radiação em frequências que nem sequer sabemos monitorar ainda. Se o Atlas realmente estiver emitindo nesse espectro, poderíamos estar diante do que muitos chamariam de uma transmissão vinda de além do nosso sistema solar. Claro, é preciso cautela. Não há provas de artificialidade, e a ciência trabalha com evidências sólidas. Mas o ponto é que, seja natural ou não, o Atlas está nos obrigando a olhar para além do óbvio. Ele nos força a considerar que talvez haja formas de comunicação e registros no espaço muito mais antigos do que a própria Terra. No fim das contas, o 3I Atlas pode ser apenas um cometa, com características incomuns, ou pode ser um mensageiro silencioso, carregando sinais que esperaram bilhões de anos até cruzar o nosso caminho. E essa possibilidade, por si só, já é extraordinária. O Atlas não responde às nossas perguntas, mas nos entrega novas, ainda maiores. E é por isso que cada descoberta sobre ele precisa ser acompanhada de perto. Se você ficou tão fascinado quanto eu com esse mistério, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, onde vamos continuar explorando não só o 3I Atlas, mas também outros enigmas do universo que podem mudar completamente a forma de enxergar a realidade.